Olá, estamos aqui no Morada Acadêmica para retomar nossa jornada em relação às teorias de psicologia social, que é um assunto que me agrada bastante. Na última semana falamos um pouco do George Mead e hoje então a gente vem em direção aqui à construção social da realidade pela teoria da sociologia do conhecimento, uma teoria bastante densa, não é? Que tem muitos pressupostos, que tem muita disseminação, não é? Até para outros teóricos que usam, por exemplo, o conceito de processo de socialização também como um conceito bastante apropriado e pertinente às teorias sociais outras. Então, é uma teoria difícil de condensar num vídeo só. Eu vou falar, na verdade, de algumas questões, começando por essas influências epistêmicas, não é? A sociologia do conhecimento, que tem, na verdade, vários expoentes, não só o Berger e o Luckmann, que é, no caso aqui, o nosso maior aposta, não é? Mas nós podemos falar aí de uma sociologia do conhecimento do Karl Marheim, que tem, né, que traz um projeto de sociologia ampliada, com uma tentativa de uma reconstrução social por uma terceira democracia. O Marheim que tem estudos sobre ideologia também, não é? Então temos uma sociologia do conhecimento com um chamamento mais marxista, e depois um segundo momento, que é justamente esse mais próximo aos nossos aqui, que é a sociologia fenomenológica do Alfred Schutz, que vai, então, aí sim, não é, desenvolver toda uma base fenomenológica junto a uma visão marxista em alguns quesitos, com, por exemplo, o Thomas Luckmann, não é, que é um parceiro, aliás, de um livro que os dois escrevem junto, A Estrutura da Vida Cotidiana. Então, é sempre bom passar um pouco desse rápido histórico, né? Porque senão a gente fica com uma visão enviesada, achando que apenas esses sujeitos falavam, não é, dessa teoria. E não, nós temos aí uma teoria que perspassa uma série de autores e questões. Temos a fenomenologia bastante presente nessa teoria, principalmente a fenomenologia do Husserl. Temos também o anti-idealismo nietzschiano, a ideia do Nietzsche de criticar qualquer metafísica que vai explicar a vida ou a força de potência da consciência. Também o Nietzsche está aí na questão da arte da desconfiança, e é um apelo quase metodológico, não é? No sentido de desconstruir verdades absolutas, lembrando um pouco a obra Genealogia da Moral. Temos o historicismo do Dilthey, que é um sujeito que dispensa apresentações, mas não é, que vem aí nos trazendo um amplo espaço para ciências humanas, quando discute justamente a relatividade de todas as perspectivas e de alguma maneira então contesta a noção de realidade e verdade única das ciências naturais, abrindo espaço para a historicidade do pensamento humano. Isso está muito presente nessa teoria da sociologia do conhecimento, não é? Temos a antropologia filosófica do Scheler, que é um filósofo alemão importante, que tem uma teoria de valores que vai, de alguma maneira, tipificar 4 grandes valorações, uma hierarquia, inclusive, e aí entra de novo a questão do valor da vida e da verdade dentro da ideia da sociologia do conhecimento, não é? Temos uma questão no marxismo, principalmente na questão dialética do pensamento, mas também numa visão de homem, do homem se fundando através da ação humana e das relações sociais, contestando qualquer forma metafísica ou naturalista, não é? De visão humana. Temos o interacionismo simbólico de Mead, para de alguma maneira explicar a interiorização da vida objetiva institucional, dos papéis sociais. Isso já foi discutido inclusive em outro vídeo. Durkheim e Weber, né, 2 sociólogos importantes que aí estão presentes, por exemplo, Ernst Weber com a teoria e a sociologia das tipificações, com a ideia do Alfred Schutz também, trabalhando um pouco dessa ideia das tipificações, dos papéis sociais, e finalmente Husserl e a análise fenomenológica, que é muito importante, onde então Alfred Schutz principalmente colocando em suspensão fenomenológica
a vida natural, a atitude natural, e nesse sentido o senso comum sendo colocado em suspensão justamente para se discutir, não é, a questão da verdade, da relativização do conhecimento do real. Então, temos, não é, essas influências que estão bastante presentes na sociologia do conhecimento, que é, então, como eu disse, já anunciei, uma teoria bastante densa, que não dá, obviamente, para a gente resumir, mas vamos tentar comentar algumas coisas interessantes. Andei estudando a sociologia fenomenológica do Alfred Schutz, e aí me foi bastante interessante, porque se a gente entender o projeto do Schutz, percebe-se claramente uma grande afinidade com a obra A Construção Social da Realidade, do Berger e do Luckmann, que é a bibliografia básica que eu aqui estou utilizando, não é, para falar dessa teoria, não é? Então, indico para vocês também realizar um pouco desta leitura, porque acho que aí, de fato, dá uma boa complementação à compreensão da teoria, não é? Então, fazer essa fala sempre tendo como norteador esses sujeitos, não é, para não empobrecer ou naturalizar uma teoria, é sempre muito importante. Bom, o objeto da sociologia do cotidiano é a vida comum, o senso comum, a vida ordinária, não é? É essa a matéria empírica dessa microsociologia. Também estamos falando de uma outra microsociologia que vai na vida do homem comum, e aí lembra um pouco Dilthey, né, ao falar que a história é feita de homens comuns, essa vida cotidiana interpretada diariamente pelos diálogos, pelos encontros face a face, não é? Pela interiorização desse simbólico que permeia todas as relações, não é? E ao mesmo tempo, nesta interiorização, uma subjetivação desse conteúdo, tornando esses conteúdos repletos de sentidos, não é? Para de alguma maneira então dar uma certa coerência ao mundo que nos rodeia. Então esse é o objeto de estudo dessa sociologia do conhecimento. São temas e assuntos que estão perspassados pela vida ordinária, pela vida cotidiana, não é? Isso, todos eles levam isso em comum. Nós vamos falar em breve da teoria de representação social, também está lá, não é? Essa questão da cotidianidade, de assuntos relevantes para o popularesco, não é? Isso está muito presente. A metodologia, como já dissemos, é a análise fenomenológica dos fatos cotidianos, justamente entendendo-os sempre num vínculo intersubjetivo, não é? Onde então não se vincula a uma engrenagem causalística, os fenômenos não são lidos na chave de uma causa e de um efeito, mas uma perspectiva muito mais ampliada, dialética, compreensiva. Não é? Colocar a análise fenomenológica aqui é remeter a uma discussão russeliana, principalmente na ideia de que o fenomenólogo, não é, esse pesquisador, esse sociólogo do conhecimento, deve suspender os seus pressupostos e tentar, de alguma maneira, então, observar e vivenciar esse fenômeno cotidiano mediante o olhar e a empatia do lugar do outro, não é? Então, a análise fenomenológica bastante presente. E a partir disso, então, poder então compreender essas várias camadas da experiência cotidiana, colocando, obviamente, essa questão de que o real aqui não é o real naturalístico, que independe do sujeito, mas é o real completamente inserido na perspectiva da vida intencional e consciente desse sujeito, não é? Estamos falando de novo da fenomenologia, a ideia de consciência e vida e real, inclusive em Husserl. Bom, a partir disso a gente consegue então partir para dois processos que são bastante usuais na construção dessa teoria. O primeiro é a socialização primária e depois falaremos da socialização secundária, não é? A socialização primária é o processo, é uma estrutura que para esses sujeitos, né, o Berger, o Luckmann e o próprio Alfred Schutz, soam como uma estrutura, um processo universal, e nesse sentido eles remetem a um projeto unívoco, né, em comum dos três, em que vai se buscar dentro do processo de constituição humana um processo universal de constituição, que seria então o processo de socialização. A socialização primária, o nome já vai nos remetendo, é a ideia de uma primeira socialização, aquela que nós somos imbuídos ao nascer, onde encontramos, por exemplo, os núcleos familiares ou pequenos núcleos de pertencimento, não é? E é onde então a gente enfrenta a nossa constituição diante
uma realidade objetiva e vai construindo aos poucos a nossa realidade subjetiva. A gente encontra, então, um sujeito que vive, não é? E reconhece no outro, na família, nos pais, os primeiros gestos, então há uma exteriorização dos gestos, há uma observação dessa exteriorização, não é? Depois há uma imitação, que é uma tentativa objetiva de imitar esse gesto para se fazer ouvir e compreender, e a partir daí um processo de interiorização, não é? Que aí começa-se já a, de algum modo, ter uma plataforma inicial, vamos dizer assim, da subjetividade simbólico-linguística, afetiva, não é? Então, importante ver que para esses sujeitos, o sujeito não nasce membro social, nem é um ser social por natureza. Ele tem que se vincular, não é? Ele tem que ser jogado nesse sulco linguístico e simbólico para se tornar ser social, não é? E aí o ponto inicial para isso acontecer é justamente esse processo de interiorização, onde se tem uma interpretação, não é, imediata naquilo que acontece neste mundo familiar, e aí isso vai sendo dotado de um sentido subjetivo. Portanto, nós estamos falando de um primeiro processo onde nós vamos ao mesmo tempo nos identificando com os iguais e ao mesmo tempo também nos diferenciando, não é? O mundo vai sendo de alguma maneira significado como este lugar, não é? Que vai alçando um lugar de interpretação de gestos e comportamentos, e aí, nesse primeiro momento, o indivíduo vai assumindo esse mundo igual aos que vivem com ele. Então, é a cópia, a imitação dos modos de ser da família, por exemplo, não é? Para depois, paulatinamente, esse mundo vir a ser constituído de maneira criativa. Isso, obviamente, depende desses vínculos intersubjetivos, espaços temporalmente instituídos, não é? Onde vai se então desenvolvendo essa contínua identificação para que a gente sobreviva nesse mesmo mundo, participe e ao mesmo tempo construa afeto e sentido. Uma coisa interessante, então, que nós estamos falando de um processo ontogênico na visão desses sujeitos, né, que é esse processo de socialização, onde a primeira socialização geralmente se remete à experiência infantil, não é, em virtude da qual, no futuro, então, o sujeito vai ocupar um lugar institucional e aí vai adentrando essa socialização secundária. A socialização primária é muito mais afetiva, muito mais nuclear, não é, onde se formam os primeiros valores ético-morais, difíceis muitas vezes de serem ressignificados, não é? A base seria o eu íntimo lá do Kurt Lewin. A socialização secundária é o processo de institucionalização, é um sujeito é mais racional, é mais cognitivo, porque exige um certo treinamento para ser um ser da sociedade, não é? Exige um aprendizado desses papéis sociais e uma vivência em diferentes setores desse mundo objetivo público, não é? Então nós temos essas duas dialéticas se dando, não é? Em que uma das coisas interessantes que vai se colocar nesse processo de socialização é que o indivíduo, ele é ativo frente a esse processo, ele não é só um sujeito que engole papéis e reproduz, ou engole modos de vida familiares e reproduz, ele com o passar do tempo, ele vai selecionando ativamente modos de vida que lhe fazem mais sentido, e com isso ele vai então tecendo a sua própria localização dentro de uma estrutura social, não é? A interiorização depende de um processo de identificação, mas também de diferenciação, aquilo que eu me repeti anteriormente. Estudos de identidade geralmente passam também por esses estudos de socialização, não é? Alguns deles chegam a trabalhar com o conceito categoria de personalidade, como uma entidade reflexa que se forma numa reflexão diante ao outro generalizado, esse outro ser social, não é? Que se dá, então, como uma estrutura vazada, dialética, e não algo fixo e estável, não é? E que vai nos dando uma certa particularidade frente ao comum, ao que é mais comum e repetitivo no círculo social a que pertencemos. Como eu disse a vocês, identidade é um outro conceito também muito propício nos estudos de socialização. Nós temos, por exemplo, o Ciampa aqui no Brasil, muito cultuado e um sujeito muito interessante, não é? Onde ele vai falar justamente essa dialética dos nomes. Então, em outro vídeo mais à frente nós vamos comentar isso. Vale a pena, de fato, não é? A ideia de uma biografia subjetiva que remete a um ser do mundo, não é? Aí, do ponto de vista ôntico, que lugar é esse que a gente cristaliza de certa maneira e se faz viver, não é?
que seria esse lugar da identidade, não é? Que, é óbvio, tem um solo social, no sentido de uma replicação de papéis instituídos, mas também tem uma densa camada subjetiva singularizada, não é? Aí os autores começam a trabalhar as características bem detalhadas de cada processo, tanto da socialização primária quanto da secundária, não é? Como as crianças vão, por exemplo, percebendo que outros papéis sociais são despregados da visão carnal da pessoa, que é diferente da ideia do pai e da mãe, que é aquela pessoa, não é? Vai se tendo uma identificação, então, com essa ideia do outro generalizado, que é uma ideia que remete ao MID também, não é? Do outro que representa esse social, não é? E uma relação mais simétrica entre o que é externo e interno, não é? De alguma maneira, uma busca de uma certa coerência com relação a isso, e o papel da linguagem cada vez mais essencial nesse processo de constituição e tradução do mundo para si mesmo. Com isso, nós vamos construindo o nosso repertório, nosso itinerário subjetivo, nossa história subjetiva, não é? Que é sempre algo em aberto para a visão da sociologia do conhecimento, assim como para a própria fenomenologia, não é? O mundo da infância, então, geralmente é esse mundo da primeira socialização, não é? Ele é mais maciço, ele tem os padrões de modos de vida, de estabelecer vínculos de confiança com o mundo, não é? Ou não é? Em casos de violência, por exemplo, e a partir daí, então, há uma série de variações sociais na própria variação do fenômeno da infância, que, óbvio, remete a diferentes culturas, momentos históricos, coisas desse nível. Quando é que termina, não é, para esses sujeitos a socialização primária, né? E começaria o bloco da secundária? Não existe uma idade cronológica perfeita para isso, determinada, mas se fala que é quando a criança justamente é jogada, não é, no social com outros grupos de pertencimento e reconhece nesse grupo esse outro generalizado, a lei, não é, esse outro que também de alguma maneira sente, sofre, pensa e se remete como a mim mesmo, essa ideia da própria empatia, não é? Que é um pouco da lógica do jogo, lembrando um pouco Piaget, é nesse momento que nós poderíamos, de alguma maneira, então, demarcar o surgimento do início do processo, não é? Da primária para, então, adentrar a secundária. Então, a gente tem, né, a interiorização de submundos institucionais, encontra-se uma complexa divisão do trabalho e distribuição social do conhecimento. Óbvio que estamos falando de sociedades ocidentais modernas contemporâneas, existem outros modelos sociais de organização, não é? Onde aqui então há uma necessidade na secundária de treinamento, como eu já havia dito, para se ter e adquirir esses conhecimentos específicos. Por exemplo, no processo de escolarização, não é? Como o nosso aqui do Ocidente, ou então em outros com a mediação de símbolos ritualísticos, materialmente determinados por cada cultura. A socialização secundária ela é mais cognitiva, ela é mais desprendida, não é? Ela é menos reativa nesse sentido e ela vai cada vez mais se libertando das limitações biológicas, não é? E buscando então adentrar a diferentes nichos linguísticos, de modos de vida diferenciados. Alguns exemplos, né, em que a gente vai sempre se ressocializando. Então, se você muda, por exemplo, de um estilo de vida rural para um mundo urbano global, se você faz viagens, vai morar num país muito diferente, se você muda de uma religião, não é, que tem dogmas e de alguma maneira um funcionamento diferente, você passa, não é, por um processo de ressocialização. Ele não tem um fim, né? Ele é processual. Ele ainda vai falar de um processo que ele chama de alternação, que é quando de fato, não é, nós temos uma vivência muito disruptiva, radical, e é quase como se tivéssemos que nos socializar do ponto de vista primário. Sempre me remete à ideia dos refugiados, de grandes guerras, não é? De uma conversão religiosa muito radical, onde aí é preciso de fato, não é, aprender a viver nesse cotidiano de modo quase que primário, não é? São vivências bastante violentas e que, não é, bastante ansiógenas e que demandam bastante cuidado. Os autores demandam bastante atenção aos processos de conversa, para a ideia de dialogia como este lugar privilegiado em que se constitui a socialização, não é? Onde se encontra com esse outro, transformando esse diálogo numa experiência interiorizada, não é? E principalmente as conversas face a face,
E aí talvez um grande estudo pensando nas conversas que hoje em dia não teriam mais essa contiguidade, essa caracterização, não é? Aí o processo de alternação, onde há toda uma reinterpretação, onde se vai ter então que se reproduzir uma outra identidade, uma outra maneira de ser no mundo, não é? E com isso buscando uma certa coerência para, de alguma maneira, manter uma vida que tenha uma certa continuidade numa ideia de presentificação, não é? Acho que quando olhamos para uma teoria como essa, é interessante, não é? Remeter à riqueza, não é? De uma teoria que vai justamente trabalhar com muitas influências e ao mesmo tempo construir um arcabouço bastante descritivo desses dois processos. Eu espero que tenha ajudado, que vocês possam estudar melhor aí a teoria desses dois sujeitos, ler um pouco mais do Alfred Schutz e hoje a gente para por aqui, tá bom? Uma ótima semana.